Sala Especial desta semana está de volta hoje conversando sobre as políticas públicas de combate e prevenção ao uso de drogas em Viçosa. Nós terminamos o primeiro bloco comentando que a sociedade costuma deixar essa ação só para a polícia no sentido do combate, mas tem que se fazer prevenção. E é para isso que existe o COMAD. Ana Cristina Clímaco está aqui com a gente, que é diretora do COMAD. Explica para a gente o que é o COMAD e a função dele. Então, o COMAD é um órgão, né, consultivo, normativo, né, e ele é composto por órgãos públicos e órgãos não governamentais. Atualmente, hoje nós temos 16 entidades, né, sendo 8 governamentais e 8 não governamentais. E o papel assim, primordial do COMAD, o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, é estabelecer, elaborar políticas públicas, fiscalizar as políticas públicas, né? Ele funciona também como, dentre outras atribuições, como um órgão de assessoramento ao executivo local. Tá? E também ele é um coordenador de todas as atividades relacionadas à temática drogas, né, no município, né, um coordenador assim, de todas as instituições, né, sejam elas federais, estaduais e municipais. Assim como o CODEMA é para o meio ambiente, o COMAD é para a questão do uso de drogas. Mas não tem poder. Ela não tem poder, ela estabelece política, mas essas ele elabora, ele propõe, ele é um órgão consultivo, como a gente disse. O que significa isso? Por exemplo, se o executivo local quiser estabelecer determinada ação relativa a essa temática, drogas, ele tem que consultar o conselho. Né? E lá tem pessoas que se especializam, né? Nós, por exemplo, desde que chegamos ao COMAD, nós viemos fazendo cursos, né? Há 3 anos consecutivos já, né? Curso de capacitação. Recentemente, agora, Viçosa sediou, né? Em razão, aliás, assim, do aperfeiçoamento, do trabalho dos conselheiros de Viçosa, né? Viçosa sediou agora, recentemente, em maio, um curso de capacitação para agentes multiplicadores de prevenção, né? Abrigando aqui 9 municípios, né? Então, em razão desses nossos trabalhos. E vocês fizeram uma audiência pública também? Sim, agora recentemente, no Dia Internacional de Combate, né? Não é bom falar de combate, né? Contra o uso e o abuso de drogas. Prevenção. Esse tema está até defasado, né? Assim, em relação à política nacional. Mas nós realizamos, a pedido nosso, do COMAD, né? Nós pedimos à Câmara dos Vereadores para realizar uma audiência pública onde pudesse se discutir essa temática, né? E lá nós discutimos, traçamos as diretrizes, né, para estabelecer o PROMAD, que é o Programa Municipal de Políticas sobre Drogas de Viçosa. Isso envolve tudo, por exemplo? Envolve educação, envolve saneamento, o que mais? Saneamento não, né? Porque assim, cada conselho, como você disse agora há pouco, cada conselho trabalha numa área específica. No sentido de orientar, por exemplo, aquilo que a gente falou. Um lote sujo, isso faz... Sim, essa pesquisa pode indicar isso, né? O que acontece em determinada região, né? Agora, o tema drogas, ele é um tema assim, transversal, né? Que ele dialoga com diversos setores, né? Com educação, com saúde, com família, né? As escolas estão bem capacitadas para falar sobre questão de droga? Não, é muito difícil, né? As professoras chegam até nós conversando a dificuldade delas de se trabalhar o tema, né? Nas escolas, com as crianças. Então, assim, uma coisa que é muito importante é essa capacitação, não só dos conselheiros, mas a capacitação da sociedade como um todo, né? O PROMAD, ele tem vai ter essa preocupação, né? A gente vai trabalhar, para você ter uma ideia, com 5 eixos básicos nesse programa, né? Que são a prevenção, o tratamento, a redução da oferta, a redução da demanda e estudos, pesquisas e avaliações, né? Como é que trabalha com a redução da oferta?
Seria a diminuição, né, do consumo, né, estabelecimento de leis. Recentemente, nós passamos por isso, né? Em 2012, o COMAD trabalhou ativamente na elaboração daquela lei que regulamenta as festas com bebidas liberadas, né? E isso foi no final de 2012. E em 2013, o atual prefeito ele vetou 3 artigos e nós trabalhamos ativamente também junto aos vereadores e derrubamos o veto do prefeito. Então, assim, o COMAD ele vem fazendo a sua parte no sentido de ter essa preocupação de estabelecer as políticas públicas e, assim, pelo menos não vamos falar que é ideal, mas a gente está caminhando, né, a gente está discutindo, a gente está caminhando com essas políticas. Né? Na opinião de vocês, assim, o que é preciso fazer para diminuir o consumo? Se você pensar bem, assim, nós temos um problema de saúde coletiva. Nós temos um problema de, tanto tem aqueles vetores que trazem a doença, tanto a gente tem que lidar com esse ambiente aqui para que... Porque se você tirar a pessoa daquele, né, se você só tirar o que é doente, vai estar continuando funcionando aqueles fatores que levam à doença e novas pessoas vão ser infectadas. Então, e também assim, se você tirar um traficante, amanhã aparecem 2. Aparece. E só existe traficante porque existe consumidor, né? A gente tem que lembrar disso. Então você tem que ter uma ação conjunta, você tem que ter... A gente hoje já tem uma política bem assentada em termos de um combate, né? Esse termo que, que a gente utiliza, mas assim, essa coisa de lidar com a questão da criminalidade. Agora, por um outro lado, nós fizemos, por exemplo, no ano passado, algumas entrevistas com presidiários, lá no presídio. Para eles, entrar para o tráfico é uma opção de vida, é uma opção de mercado de trabalho. Então, assim, a gente não pode apenas ir lá no morro e prender o assaltante, prender o traficante. A gente tem que dar para aquela população uma outra oportunidade de vida para que eles não sigam o mesmo caminho, porque, infelizmente, hoje é quase que um caminho natural entrar, né, nesse porque senão não tem combate, né? E não tem educação que resolva, né? Tem que criar mecanismos. Isso tem que caminhar junto. Então, a gente tem que lidar com a educação, a gente tem que lidar com a melhora das condições nessas regiões, em termos de infraestrutura urbana, saúde. Um dia desse, lá em Poces, nos contaram que teve alguns jovens lá que resolveram tomar banho dentro da caixa d'água do posto de saúde. Coisas assim, né, que acontecem que marcam muito como que está o próprio respeito com o ambiente público, né? Respeito com o ambiente público onde a própria sociedade tem que ocupar esse espaço. Hoje o que a gente assiste é a população se trancando dentro de casa e o ambiente público largado. E né? tem que começar cada vez mais cedo. Em Viçosa tem muita criança e adolescente envolvida em tráfico, delegado? Tem. Já foi possível, né, a percepção de alguns casos em que traficantes utilizam as crianças justamente pelo não alcance da lei penal em relação a crianças e adolescentes, para que assumam essa postura de venda, a postura de olheiro, a postura de uma administração, né, de uma boca de fumo realmente. Entendeu? E cada vez mais cedo? Cada vez mais cedo. Crianças cada vez menores envolvidas em venda? Sim, temos casos de crianças de 12, 13 anos que ficam diariamente em residências que são conhecidas como pontos de venda de droga. Só que... E essas crianças consomem? Consomem. Também. Temos um caso até que uma conselheira tutelar me procurou essa semana, procurando ajuda para a internação de um adolescente que ele trabalha junto de um traficante e ele é viciado, entendeu? O traficante iniciou ele na vida do uso, entendeu? Porque ele fica dependente e trabalha. Sim, ele tem o consumo compulsório de entorpecentes e não se vê de outra forma mais. Muitas vezes o pagamento até é feito com... Sim, o pagamento é feito em relação à droga. Se ele vender 10 pedras de crack, ele recebe 2 para o consumo. Infelizmente. Entendeu? Ana, na sua opinião, Viçosa, as políticas públicas né, agora eu não posso mais falar a palavra combate, inibiu todo mundo de falar aqui, de prevenção, elas são eficazes ou falta muito? Viçosa está muito atrasada nisso. Olha, como eu disse, eu não acredito, assim, eu não vejo Viçosa atrasada, a gente está caminhando, né? Muitas coisas já foram feitas, agora a gente precisa continuar caminhando. E esse PROMAD, como eu disse agora há pouco, ele é um programa que ele visa, assim, a longo prazo, né? Estabelecimento de uma política de longo
prazo no sentido de envolver, capacitar, conscientizar as pessoas, né, com relação às drogas, de forma que possa reduzir o consumo de drogas a médio e longo prazo. Né? Mas vocês conseguem, talvez o professor também possa dizer isso, vocês conseguem arregimentar, atrair o interesse de pessoas diferentes, como você falou, é um tema transversal, para esse assunto? Ou isso fica muito assim na mão da polícia, na mão do Comad? Isso é um problema que está cada vez mais... Que é difícil você sensibilizar. Não, mas é interessante. Você sabe uma coisa que eu acho que é característico de Viçosa? Esse espaço que a gente está... que você nos ofereceu agora, né, diversas oportunidades, seminários, fórum, para as pessoas tomarem conhecimento. Até porque, com relação a pesquisas, informações, isso não é divulgado. As pessoas, às vezes, não têm conhecimento do mal, né, que isso pode gerar. Por exemplo, a questão da dependência. Muitas das vezes, a pessoa é dependente químico, ela já tem um passado de outros transtornos psicológicos que a droga simplesmente acentua. Né? Ela tem um transtorno da ansiedade, ela tem um toque, ela tem um TDAH, né? Que é o transtorno da hiperatividade. Né? Ela tem uma depressão que a droga simplesmente vem acentuar e a pessoa é um dependente. Ou seja, envolve uma série de coisas. Agora, né? eu acho interessante destacar assim, Viçosa não é uma cidade grande típica. Né? Numa cidade grande, realmente, problema de segurança pública é problema de polícia e pronto, acabou. Eu achei super interessante essa pesquisa nossa de vitimização, trouxe agora como resposta, aonde normalmente quando você pergunta em cidade grande, problema de segurança é polícia. Pronto, acabou. 90% da população fala isso. Aqui em Viçosa, 20% falaram isso. As pessoas já estão conscientizadas. Grande parte das pessoas já tem na cabeça problema de segurança pública, problema do uso de drogas. Isso é responsabilidade da polícia, da sociedade, uma parceria com a prefeitura, todo mundo junto. Talvez a influência positiva da UFV, né? Que tenha mais uma questão mais reflexiva, mais Você sabe de onde que eu acho que vem isso também? Cidade grande não é aquele mundo de desconfiança tão grande quanto uma cidade grande. Viçosa é um mundo onde as pessoas ainda acreditam umas nas outras. Assim, talvez isso esteja piorando, mas assim, as pessoas né? Isso, as pessoas confiam umas nas outras. Agora, e até te coloco o seguinte, a gente, nesses movimentos que a gente faz de conversar com a comunidade, com instituições e tal, aparece dezenas de pessoas fazendo atividades voluntariamente, se dedicando, e assim, é super interessante que o que é necessário é um rumo, é uma política. É de fato você conseguir agregar essas pessoas numa direção. Porque essa proatividade, essa vontade de fazer, essa sensação desse problema e perceber esse problema como um problema coletivo, eu imagino que isso já existe. Ou seja, quanto mais gente estiver envolvida nesse assunto, quanto mais gente discutir, quanto mais a imprensa levar esse assunto também, isso, né, as coisas são feitas da parceria, sabe, Léa? Eu acredito nisso também, até porque a própria Política Nacional de Drogas, ela estabelece a questão da responsabilidade compartilhada. Né? O que é isso, essa responsabilidade compartilhada? Significa assim, que para se ter uma prevenção eficaz, né, há necessidade de haver um comprometimento, uma cooperação, uma parceria entre os diversos órgãos existentes no município e a sociedade civil organizada, para que a gente consiga reduzir o consumo, né, e ter uma melhor condição de vida, como a gente está falando aqui. E reduzindo o consumo, né, e tendo promoção do bem-estar, da saúde. Né? Aí o traficante não tem para quem vender. É uma questão de qualidade de vida. Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. O Sala Especial está chegando ao final. Mais uma vez agradecendo a participação dos nossos convidados e a audiência de você que nos assiste. Nós terminamos esse programa lembrando que se você vive o drama das drogas em casa, não se isole. Existem grupos de apoio e profissionais de saúde que podem orientar você a lidar com esse problema que é tão sério e tão triste. Se você quiser sugerir temas para este programa, envie um e-mail para salaespecial@ufv.br e se você quiser rever o programa na internet, anote aí o nosso endereço www.rtv.ufv.br. Uma semana com muita saúde e paz para todos nós e até semana que vem.
Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro.